É 24 de abril de 2025 e os desenvolvedores da Sony Product Direct se reúnem para comemorar o lançamento do primeiro jogo do estúdio. Após 6 anos de desenvolvimento, eles ainda não fazem ideia do impacto que esse jogo vai causar na indústria, mas não vai demorar muito para descobrirem. Pulamos para 17 de novembro de 2025, quase 7 meses depois, e Geoff Keighley sobe ao palco para anunciar os indicados do The Game Awards. Clair Obscur é nomeado 12 vezes, o que configurou um novo recorde. E 3 dias depois, no dia 20 de novembro, Jennifer English vence o prêmio de melhor performance principal no Golden Chick Awards, pelo seu papel como Maëlle em Clair Obscur. Depois do jogo ter levado 7 prêmios naquela noite, incluindo o prêmio principal. Com toda essa comoção que o primeiro jogo de um estúdio independente causou, e com ele sendo para muitos, inclusive este que vos fala, o favorito a ganhar o GOTY, no que tivemos Destiny 2 e Silksong, por exemplo, alguém pode se perguntar, o que o RPG de turno tem de tão especial assim? O que faz de Clair Obscur o jogo do ano? Não tem como falar sobre os motivos do sucesso de Clair Obscur sem focar no que talvez seja a principal razão: a equipe por trás. A CD Interact é um estúdio francês criado antes da pandemia, com um pouco mais de 30 desenvolvedores internos, e cujo primeiro jogo, como já foi mudado anteriormente, foi Expedition 33. O CEO do estúdio, Guillaume Brochet, é um ex-funcionário da Ubisoft. Pois é, a Ubi até hoje tentando criar um jogo gótico quando era só olhar para o que eles tinham dentro da empresa. E ele decidiu criar esse estúdio pois estava entediado com a rotina e sentindo falta de criar algo próprio. Ele é fã de JRPG, o que é perceptível durante o gameplay do jogo. Das claras inspirações de JRPGs como Final Fantasy e Persona 5 em diversas mecânicas do jogo. Outras inspirações que eu faço para o jogo são Attack on Titan, o que é bem claro para quem já jogou, mas se você não jogou, vai ficar claro quando eu falo sobre a história. Também foi inspirado em um romance francês chamado La Horde contre Vente, ou seja lá como é que se pronuncia essa merda, que também tem a ver com a história do jogo. Já para mecânicas de parry, a influência a partir de jogos de ação da From Software, claro, mas também de Devil May Cry, e isso fica ainda mais claro quando a gente descobre que o diretor tinha um canal no YouTube dedicado a fazer gameplay de DMC5, finalizando as missões sem tomar dano. E o cara era insano, cara. Se liga nesse trecho aqui. Enfim, por que eu tô te jogando esse monte de informações que parecem aleatórias? É porque eu quero deixar claro que, além de tudo, esse jogo é feito por quem realmente ama o videogame. E um dos principais motivos para ele ser um candidato ao GOTY é justamente porque ele parece ter sido feito com o coração. Você pode achar que isso não é relevante, mas se interessa a emblemática do diretor de Baldur's Gate no TGA do ano passado. So it turns out that not only will I be the one who will know as first which game wins tonight, but I actually also know which game is going to win next year, the year after, and the year after. Now, how do I know this? Well, an oracle told me. She said, change is coming. It's a modern oracle, so they made me sign an NDA, but I trust all of you. I know you can keep a secret, you will never leak it. The oracle told me that the game of the year 2025 was going to be made by a studio who found the formula to make it up here on stage. It's stupidly simple, but somehow it keeps on getting lost. Studio made their game because they wanted to make a game that they wanted to play themselves. They created it because it hadn't been created before. They didn't make it to increase market share. They didn't make it to serve as a brand. They didn't have to meet arbitrary sales targets or fear being laid off if they didn't meet those targets. And furthermore, the people in charge forbade them from cramming the game with anything whose only purpose was to increase revenue
and didn't serve the game design. E creio que não preciso lembrá-los que foi justamente por esse motivo que Baldur's Gate ganhou o GOT em 2023. Já o Astrobot, ou Astrobot por positivos, apesar de todas as polêmicas, também foi premiado pelo mesmo motivo, porque o jogo despertou em quem jogou um sentimento de estar jogando a essência do videogame. Um jogo que parece simples e, de fato, até pode ser, mas que é muito divertido. E eu não tô aqui defendendo a vitória do jogo. Eu também não colocaria Astrobot como jogo do ano. Só estou apontando que esse parece um critério muito importante para quem quer ganhar o prêmio. E é por isso que eu acho que Switch deveria ser favorito ao GOT, justamente por transbordar criatividade e paixão. E talvez o único jogo dos indicados que possa realmente bater de frente seja o Silksong. E eu não me surpreenderia se ele também ganhasse, mas mesmo ele, ao meu ver, não causou tanta comoção quanto o Club School. E esse é só o primeiro dos motivos de porque eu acho que esse jogo vai levar esse prêmio. Chegamos naquela parte que talvez seja o carro-chefe desse jogo, que é a história. Só que já vi algumas pessoas falando que quem deveria subir e receber o GOT era a roteirista, coisa que eu não acho nenhum absurdo. A escritora-chefe do jogo, Jennifer, esse nome aí que tá na tela, foi contratada via Reddit e originalmente seria só uma atriz de voz de jogo, mas acabou virando a roteirista principal. Para explicar o porquê da narrativa desse jogo ser tão boa, eu vou ter que explicar um pouquinho da história, mas fique tranquilo, Vi. Se você não jogou, não tem problema, porque eu vou explicar de forma mais geral e se eu for entrar em detalhes, eu vou avisar e deixar um timer na tela, primeiro. Aliás, tá, teria pra fazer um vídeo só sobre a história do jogo e todas as simbologias que ela tem, viu? Se quiserem aí, deixa os comentários. A história se passa no mundo pós-apocalíptico, onde, após um evento chamado de A Grande Fatura, a cidade dos humanos viviam, chamada de Lumière, foi arremessada do continente para fora. E agora, as pessoas vivem numa ilha, isoladas. Esse evento foi causado devido ao surgimento de uma entidade chamada Artífice, que emergiu do mar e pintou no monolito com o número 100. A partir desse dia, uma vez ao ano, essa entidade se levanta em direção ao monolito e pinta um novo número, sendo sempre em ordem decrescente, começando do 100, obviamente. Sendo que todas as pessoas que têm a idade do número do monolito ou mais são mortas e simplesmente desaparecem, como se tivesse transformado em poeira. Para tentar combater a pintura, os habitantes de Lumière começaram a enviar, também anualmente, expedições com o objetivo de derrotar Artífice e, com isso, parar algo mágico, que é o nome que eles dão ao evento onde as pessoas desaparecem. Por conta disso, o dia do Gomage vira uma espécie de celebração, onde as pessoas se reúnem para se despedir dos seus entes queridos que serão gomados, e também daqueles que partirão nas expedições, enquanto uma nova expedição sai rumo ao continente, tentar chegar no monolito onde Artífice está. No entanto, nenhuma expedição até agora conseguiu ter êxito. A história começa no ano P3, o que significa que já se passaram 67 anos do monolito, que é um tipo de calendário invertido que eles utilizam, onde o ano representa o número do monolito, também batiza o nome da expedição deste ano, e por isso que a história acompanha a expedição 33. E ela se inicia com Gustav, o protagonista do jogo, indo até a sua ex-namorada, Sophie, que será gomada, e por isso eles decidem passar o último dia de vida juntos. Eu quero parar por aqui porque, depois de te dar esse turbilhão de informações, eu posso ressaltar sobre um dos principais acertos que esse jogo tem, que é o fato de ele já te jogar a narrativa sem nenhum tipo de aviso prévio. Você encara essa cidade que lembra bastante a França no século XIX e século XX, mas com um semblante que, inicialmente, parece ser de combinação. Vai ser conforme você vai além da narrativa, conversando com os NPCs e vendo o ambiente, você vai descobrindo que, na verdade, ela guarda um semblante de tristeza e luto. Porque todas as pessoas nascem sabendo que não só vão morrer, mas quando vão morrer, que vão morrer muito em breve, e o pior, que não tem nada que eles possam fazer para parar isso. Mesmo aí, tu já não jogou e está acompanhando o que eu falei, você pode estar se perguntando, mas como assim não tem nada que eles possam fazer? E as expedições? É exatamente isso. As expedições são um fracasso, a ponto de que poucas pessoas ainda acreditam nelas, e muitas acham que se alistar nelas é somente uma perda de tempo, que mais vale passar seu último ou últimos anos de vida com seus entes queridos do que sair e morrer longe dos seus por nada. Outro projeto pra mim que é muito emblemático é quando descobriu o porquê de Gustav e Sophie terem terminado através de um diálogo com o NPC no início do jogo. Your flowers? I didn't know about. I thought you were younger. And yet you didn't have children. I'm not having this conversation with you again.
Not today. Do you care so little about the future of Lumiere? How can you be so selfish? I'm not selfish enough to bring others into our doomed world. I know we are not many to think like this now. And it destroyed my relationship with the person I loved the most. Now, if you'll excuse me, I'd like to spend this moment with him. And you should cherish this moment with your daughter. Isso tudo só mostra o quão pesado é o clima desse jogo. Apesar de todo o cenário de Lumiere parecer celebração, o que a nossa cidade se acostumou com a morte é através dos diálogos com personagens que descobrimos o quão trágico é essa história. E, partindo disso, eu quero comentar sobre agora a primeira inspiração que esse jogo tem, que foi um dos principais motivos de eu ter amado esse jogo de cara, mesmo sem saber que essa era uma das inspirações dele. Estou falando de Attack on Titan. Attack on Titan é um mangá japonês que começou a ser lançado em 2009. Teve um mundo onde seres humanos se viram obrigados a se refugiarem de muralhas porque há mais de 100 anos titãs surgiram na Terra e começaram a massacrar os humanos, que pareciam ser invencíveis. E a única solução para a humanidade foi viver nas muralhas. Até que, no começo do anime, a muralha é rompida e o caos se instaura dentro delas. O resultado é um massacre e a humanidade se vê na iminência de ser extinta. Agora, o motivo de eu estar explicando tudo isso é que, além do fato do próprio diretor ter declarado a influência da obra no game, é que, pra mim, aquilo que fez com que eu e outras pessoas ficassem tão engajadas nessa história logo de cara, é justamente o fato de que todo o clima do enredo lembra muito o que era a vibe do início da Attack on Titan. Esse clima melancólico, quase depressivo, de que tem a certeza da derrota. Um estilo de narrativa que lembra muito até um terror Lovecraftiano, onde fica evidente a incapacidade humana perante ao ser muito mais forte que eles. Além disso, essa cena da Sophie, pra mim, pode ter sido uma referência direta à cena aqui. Claro, você tem muitas referências mais claras, como as próprias expedições que lembram muito a Tropa de Exploração, especialmente no fato de que, assim como no game, a divisão de reconhecimento é completamente descredibilizada e ridicularizada no anime. E pô, eles tinham até o Sasageo no game, pô. Além de que, assim como a gente aqui no Kyojin, o conceito narrativo de Mr. Box é muito bem aplicado aqui, com ambas as histórias entregando muitos mistérios e poucas respostas no começo, que acaba te mantendo engajado desde o início da narrativa, na tentativa de descobrir o que diabo está acontecendo. A Ordem do Contravento, ou A Ordem do Contravento, traduzindo em português, é um romance de fantasia científica francês escrito por Alain Damasio, publicado em 2004. A história se passa em um mundo devastado por ventos incessantes, que sopram de um mesmo ponto cardeal, um lugar misterioso chamado A Origem. A humanidade ela vive em constante resistência a essa força natural destrutiva. Para tentar compreender esse fenômeno, várias sociedades ao longo dos séculos enviam grupos chamados Hordas, expedições altamente treinadas que atravessam o mundo de leste a oeste, ou seja, a direção contrária ao vento. A narrativa acompanha a 34ª Horda, considerada a mais promissora de todas. Toda vez você pode perceber as diversas inspirações que o jogo carrega com esse livro. Mais uma vez, temos a humanidade em perigo enviando expedições para tentar entender o mundo e lutar contra uma força natural que parece impatível. O número da Horda parece ter inspirado fortemente o número da expressão do jogo. Temos mais uma história com um pezinho no terror Lovecraftiano. Além disso, ao qual o canal do jogo, as numerações das páginas do livro são invertidas, começando da página 521 indo até a página 0. Enfim, não vou comentar o final do livro porque nem mesmo eu li ainda e eu tenho vontade de ler ele, por causa de que ele é obscuro. Eu poderia tranquilamente ficar aqui falando mais umas 10 horas sobre a história desse jogo, mas como eu quero que você jogue ele, eu vou parar por aqui. Mas só pra deixar bem claro, tá? Eu tô fechadão com o Renoir. Nunca errou, só quando o jogo tá errado. Eu separei esse tópico só pra falar de trilha sonora, mas ele poderia muito bem ser perfeitamente um tópico complementar da narrativa, porque a música desse jogo também serve pra contar a história. Antes de falar da música em si, eu acho interessante de falar das pessoas por trás disso tudo. Laurent Testard é um compositor francês que, antes de trabalhar nessa área, era professor de guitarra e compunha músicas por conta própria nas horas livres. Ele publicava suas composições semanalmente em plataformas como o FireCloud, e foi através de um fórum de jogos independentes que o talento dele foi descoberto. O diretor do estúdio, Sunflower Director, viu uma de suas publicações e o convidou para compor a trilha do jogo. Ele não impôs um estilo único para toda a trilha. Cada personagem no jogo, o local ou até a situação tem uma identidade musical própria, então ele tem instrumentos diferentes como violoncelo, saxofone, guitarras, vocal, né?
foram usados conforme a ambientação, o personagem ou a cena. Eles vão incluir até uma linguagem inventada em algumas canções para transmitir emoção universal, independente de significado literal, fazendo evocar sentimento e uma atmosfera única, não necessariamente partindo de uma letra compreensível. Aliás, outra figura que merece todo o crédito pelo sucesso desse jogo é justamente Alice, a vocalista principal do jogo. Ela é uma soprano francesa, e antes de entrar no resto dos games, Alice tinha uma carreira consolidada na música erudita, de coral e de ópera, com uma técnica vocal refinada e experiência em repertório clássico e barroco. Ela teve presente desde o inicial do jogo, e sinceramente era crucial para o sucesso desse game, porque ele não seria a mesma coisa se não fosse também essa trilha vocal que acompanha todo o jogo. E ela é o rosto, ou melhor, a voz disso tudo. Eu começo com aquela que me fez engajar no jogo mesmo antes de iniciar ele. Alicia é o tema do menu do jogo. E eu me lembro que foi a partir desse momento que Expedition ganhou meu coração. Lembro de chegar em casa um dia e colocar um voz de uma live do Alonsoca. E até um jogo que tinha lançado chamado Clover School. Eu nem fazia ideia do que era, mas só os primeiros segundos dessa música do menu me fizeram sentir que eu tava vendo algo diferente na minha tela. Que não era algo rotineiro, que não era algo clichê, que era algo especial, único. Eu confesso que não lembro de outra música do menu de um jogo que fosse tão impactante. Mas é porque geralmente você não tem música no menu do jogo, né? E é bizarro como bem ela representa a vibe desse jogo. Ela é melancólica e ao mesmo tempo contemplativa. Além de que, pra quem já jogou o game, tanto o título dela quanto a letra tem muito significado. Eu lembro que no começo, cara, eu achava que a música se chamava Alice por causa do nome da vocalista, cara. Ai, mal sabia eu o que eu aguardava. Eu diria que essa é a música tema do jogo. Ela representa muito bem aquilo que eu falei sobre uma língua inventada e por você pegar um significado literal da letra e sim na emoção que ela quer passar. Essa música é uma das que mais contribui para uma construção de uma identidade audiovisual, pois representa Lumière, a cidade onde a humanidade vive. Ela é memorável e, apesar de ser uma música que toca apenas no início do jogo, ela acaba se repetindo várias vezes ao longo da história através dos chamados leitmotifs, que, quando aparecem, te fazem genuinamente associar com a cidade de Lumière. Agora na hora de nos despedirmos de Lumière, rumo ao continente. É chegado o momento da partida. Cara, essa música é facilmente uma das favoritas do jogo, tá? Talvez seja até top 3. Ela é necessariamente boa, porque ela é uma música que só toca uma vez de todo o jogo, justamente durante a saída da expedição. Cara, ela é tudo, ela é épica, ela é fúnebre, né? Ela tem um ambiente meio fúnebre ali, até com a espécie de banda fanfare e tudo mais. E não tem como você passar por ela sem que desperte nenhum tipo de sentimento em você. Aliás, esse é uma mensagem muito importante sobre a trilha desse jogo que eu faço questão de comentar. É que ela é desnecessariamente boa. Tipo, cara, fala sério. Eu imagino o diretor chegando assim numa sala de reuniões com o pessoal da música e falando assim: galera, bora fazer uma música aí pra uma luta opcional do jogo que é contra um mercador lá, um mercador de astral. Não precisa de mais não, pô, ela é opcional. E olha a música que os caras fizeram. Bom, após termos partido de Lumière, a gente vai pular agora pro final do jogo. Vamos com uma dobradinha que pra mim são disparadas as melhores trilhas do ano.
OSTs de boss fights finais do jogo são o ápice da trilha desse jogo. Eu não vou tentar o fato da letra por essas músicas, porque elas acabam gerando um do enredo, mas mesmo que você não saia da letra, cara, lembra que eu falei antes, a letra desse jogo é o que menos importa. As músicas, elas foram compostas para passar a emoção necessária, mesmo que você não saiba nem o idioma que ela foi escrita. Essas músicas cumprem exatamente isso. Elas são épicas, perfeitas para uma mensagem final do jogo. Elas têm um tom melancólico que é presente em todo o jogo. Elas têm um ar de ultimato, de última tentativa, de momento final, de esforço final. Combina muito com a batalha final. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Outra sensação que essa música vai sentir é simplesmente de união em prol de algo maior. Eu sei que isso pode ser muito estranho falando assim, mas um dos principais lemas do jogo é For Those Who Come After, que traduzindo significaria para aqueles que veio depois. E é exatamente isso que essa música me passa. Essa união, que fica ainda mais clara porque ambas são cantadas em dueto, reforçando mais a ideia de conjunto. Agora, deixando o Technique de lado, cara, essa música é muito foda. Assim, eu devo ter ouvido ambas essas músicas talvez umas 1000 vezes, né, e sendo chutando baixo, tá? Aliás, aproveitando esse fato pra contar algumas curiosidades. O fato dessas músicas tem 11 minutos tem um significado, tá? Elas juntas, em Vem Aprender e O Vai Temer, mas essa outra música, somadas, tem justamente 23 minutos. O que, obviamente, não é uma coincidência. Outra curiosidade muito legal é que a voz masculina dessas duas músicas, quem faz é o Victor Borba, que não só é brasileiro, como é pernambucano, ou seja, nasceu bem perto de mim até. E além disso, ele é quem canta essa pegada aí. Pois é, depois disso tudo, só agora eu vou começar a falar da gameplay do jogo. Mas eu fiz isso de propósito, tá? Porque, de verdade, por melhor que ela seja, e sim, ela é muito boa, ela é de longe, ao menos pra mim, a melhor parte do jogo. Ainda assim, eu repito, ela é boa. Mas acho os aspectos que eu citei antes melhores, e a gameplay em si, nesse caso, ela tem um papel mais de complementar os outros aspectos. E ela faz isso de uma forma excelente, porque, não me entenda errado, ela ainda é crucial no jogo. Porque se ela fosse ruim, o jogo não seria nem tão bom assim, e muito menos do GOT. Afinal, um bom jogo não é um bom jogo sem mecânicas interessantes. Ainda que você não tenha jogado o Play Obscure, ao menos você já deve ter ouvido falar dele. E uma das coisas que você já deve ter ouvido falar sobre ele é que é um RPG de turno dinâmico. E de fato, a geração de Fel, eles foram muito espertos em copiar mecânicas de parry e esquiva na gameplay do jogo, porque isso basicamente vendeu o jogo por si só. Você vê como eu falei antes, este nem é o maior ponto forte do jogo. Bom, assim como o nome explicita, este jogo, para além de um RPG de turno habitacional, onde você escolhe um ataque ou uma habilidade, espera o seu personagem bater e depois fica rezando para que o inimigo não te mate na vez dele, enquanto você espera seu turno, no Play Obscure, você está sempre ativamente participando do game. Você ainda tem os clássicos menus de combate que possuem um charme a mais nesse jogo, porque eles são mais dinâmicos também, nos moldes aí de Persona 5. Mas a grande diferença é que você tanto consegue dar mais dano nos inimigos, quanto você consegue levar menos ou até nenhum dano dos oponentes, através dos QTS, que façam com que você tenha que ficar sempre atento no jogo e não possa largar a mão na hora dos ataques dos inimigos. Apesar dessa decisão ter feito com que fãs de RPG de turno mais raiz criticassem o jogo, é impossível negar que isso foi uma baita jogada de marketing dos devs, porque fez com que até quem não fosse fã de RPG de turno se interessasse em jogar o jogo e permitiu que a galera fizesse vários desafios, como inclusive gerar jogos de dano, o que estende mais a vida útil do game e dá mais munição para a comunidade permanecer ativa. Outra mecânica que também é muito bem feita no game é o que se chama de Pictus e Luminas, que basicamente é o que permite você construir vários bichos durante o jogo. Dando uma explicação rápida, Pictus são equipamentos que dão bônus de status e uma habilidade, Lumina, que pode ser desbloqueados após 4 batalhas, tornando-se um recurso compartilhável e sem custo de pontos, enquanto Luminas, ativado com pontos de Luminas, fornecem apenas a habilidade sem atributos, permitindo customização profunda ao combinar bônus de status com habilidades passivas em diferentes personagens. Essa basicamente é o sistema de magia do jogo, e junto dos atributos dos personagens e a árvore de habilidades que cada um tem, além do fato de que você libera na sua campanha 5 personagens,
no que só 3 podem estar no seu time principal, tudo isso gera, basicamente, infinitas formas de jogar e zerar o game. No nível que é muito difícil de se encontrar pessoas que zeraram o game e terem a mesma build. E, cara, isso é sensacional, velho. Porque, como eu falei antes, isso fomenta a qualidade do game. E é crucial para que o jogo não seja esquecido com o tempo. Bom, chegamos ao final desse vídeo e espero que de verdade você tenha gostado da minha companhia até aqui. Esse aqui é o meu primeiro vídeo de fato mais bem produzido e editado, então eu sempre tive uma certa dificuldade de terminar as coisas que eu começo, mas, cara, esse jogo de verdade, ele me marcou de um jeito que merece, pô. Esse merece demais. E é isso. Curte e compartilha se você gostou do vídeo. Comenta que gostou, então. Se não gostou, comenta também. Vou ficando por aqui, como eu falei, esse aqui é o meu primeiro vídeo, né? Então vai ter mais, fé em Deus. Eu pretendo falar mais sobre esse jogo que é sensacional. E é isso. Eu sou o Daniel, do canal Infando Games. E a gente se vê na próxima. Falou!